Olá, bom dia. Bom dia, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui para a gente continuar o nosso estudo, né, de expansão da consciência, nosso compreensão da nossa realidade, tanto física como espiritual, né, pessoal? É importante, como é que se diz, para que a gente tenha um equilíbrio, né? A nossa consciência esteja no comando, esteja dirigindo todas essas realidades, tanto a realidade não física como a realidade física. Porque se a nossa consciência não está desperta aqui, pessoal, a gente não cuidamos aqui da nossa vida, tem um reflexo também no mundo espiritual. Porque uma coisa está ligada com a outra, você não tem. Foi por isso que eu estava falando. Você não tem como dizer, aqui lá no mundo espiritual vou ser bonzinho e no mundo físico aqui eu vou agir de outra forma. Não existe isso. Tudo está interligado, pessoal. As mensagens que Cristo fala, os apóstolos falam, é para nossa consciência. E a consciência, ela está se relacionando tanto aqui nessa realidade física, nesse corpo, né? Está usando agora, por exemplo, a minha consciência está usando agora meu corpo agora. Mas ela também usa os corpos astrais também. Ela também usa porque ela vai nessas realidades, tá? É a nossa consciência. Entende, pessoal? Isso precisamos entender. Ontem eu falei, o tema não foi sobre visão holística, né? Teve muitas pessoas que gostaram aí dessa visão holística, mas teve umas pessoas que não entenderam ou entenderam, mas não quer ter essa visão, porque ainda tá com a visão reducionista, às vezes do grupo religioso dela, às vezes do conceito que ela acredita que é verdade, mas é um conceito reducionista, entende? Entre coisas aí, né? Eu até recebi uma mensagem aí de uma amiga minha, né, psicóloga. Ela assistiu meu vídeo, parece que ela assistiu do amor próprio e como é? Essa visão holística, né? Aí ela mandando a mensagem que não estava preparada para ouvir os meus vídeos e tal, que não queria mais ouvir meus vídeos porque não estava preparada para ouvir meus vídeos. Eu digo, a preparação, pessoal, a conexão é que vai dar essa preparação. Ninguém está preparado. Todo mundo está dormindo, entende? Até começar a ouvir sobre essas coisas. Porque, pessoal, você não pode deixar que esse processo de expansão da consciência pare. Porque é o seu relacionamento com o seu Deus interior. Não é mais ninguém. Só é você que pode fazer isso. Agora, tem pessoas que não querem esse relacionamento, mas chega, vai procurar, como é que se diz? Para adivinhar o que é o futuro dela, para não sei o quê. Para que você vai isso? É você que tem a chave de saber. Você tem que buscar essa conexão. Então, essa conexão é isso que vai trazer aquela visão holística que eu falei. Uma visão do todo. Porque senão você vai ficar vendo essas coisas que estão acontecendo no mundo aí, né?
como uma forma que, como é que Deus existe? Olha aí o que está acontecendo, olha como o mundo está à beira de acabar, como é que existe Deus? Entende? Então você vai criar essas dúvidas, o qual pode afastar você da sua essência. Por quê? Essas dúvidas surgem porque você está fora da conexão com a sua essência, com a sua consciência. Entende? Está desconectado, está sem conexão nenhuma. Entende? Então surgem essas coisas. Então, ela mandou essa mensagem para mim, eu digo, não, o processo do despertar é seu. É uma conexão sua. Você depende de você. Se você parar agora, tudo bem, só vai atrasar a sua jornada espiritual. Você vai atrasar simplesmente o seu processo de expansão da consciência. Mas você vai ter que um dia expandir a sua consciência. Saber verdadeiramente qual é o seu propósito aqui nessa realidade. Ela só está atrasando, mas um dia vai ter que fazer isso. Não tem como. Não tem como escapar dessa expansão da consciência, pessoal. A gente está aqui para isso, porque a nossa consciência sabe, mas esquecemos como a gente está encarnado. Muitas coisas. É por isso que a gente precisa do auxílio, né, da espiritualidade. Os mentores vão nos ajudando, os anjos, sabe? Deus vai nos intuindo de coisas que a gente tem que saber para que a gente continue nesse processo, né? Para que a gente ande no caminho do meio. Então, o caminho do meio é o caminho dessa expansão da consciência. É do insight de Deus, das coisas onde Deus vai falar, onde Deus vai guiar você. Então, esse é o caminho do meio. É o caminho que Cristo veio fazer a religação da nossa consciência com esse Deus. Entende, pessoal? Eu estou fazendo esse resumo aqui porque o meu tema hoje, eu tenho que falar sobre isso, porque eu falei ontem sobre a visão holística, né? Que é uma visão da sua consciência. Mas a sua consciência tem que estar expandida. Então, eu falei da expansão da consciência. Muitas pessoas, mas como é que acontece essa expansão da consciência? Como é que acontece isso? Entende? Então, eu vim trazer sobre o que é expandir a consciência. Por que temos que desenvolver e expandir essa consciência? Entende, pessoal? Então, eu vou falar sobre isso porque eu falei que aquela visão holística, né? A visão do todo, se dá através do autoconhecimento, que é através da expansão da consciência. E muitas pessoas aqui, principalmente os novos, porque eu tenho aí vídeo aí mais antigo, né? Não tão antigo assim, lá para trás, né? Que eu falo o que é consciência. Eu explico o que é consciência, depois eu falo que tem que acontecer essa expansão da consciência, esse despertar. Você desperta, mas depois você vai expandindo, porque ela tem que ser expandida. Aí por isso que eu coloco a pergunta: por que temos de desenvolver e expandir a consciência? Por quê? Porque se você despertou, você vai expandir a consciência. Não tem como, não, uma coisa tá ligada à outra, entende? Para o quê? Para que você tenha aquela visão holística que eu falei ontem aqui. Entende? Então, você só vai poder ter aquela visão holística se você expandir a consciência, se você trabalhar o autoconhecimento, né?
desenvolver. E isso faz parte da espiritualidade do que eu estou falando aqui. Todos os meus vídeos que eu gravei, eu tenho mais de 200 agora, nem contei, eu acho que vai chegar em 250 por aí. 250 vídeos. É para falar sobre essa espiritualidade. Espiritualidade é isso, pessoal. Entende? E é confundida com religião. Por que é confundida? Porque eu uso aqui coisas de outros grupos religiosos, né? Temas da psicologia também, né? O amor próprio mesmo é da psicologia. Eu usei esse tema, mas eu coloquei um olhar espiritual ali, né? Falo de vários temas e coloco a Bíblia. Também uso a visão da espiritualidade sobre a Bíblia. Não é a mesma visão que os pastores estão trazendo? Não necessariamente. Porque, pessoal, ele não traz essa visão da consciência, que a salvação é para a consciência, que toda a mensagem ali é para que a nossa consciência expanda, aconteça esse expandir da consciência. Entende? Eles não entendem assim. Mas agora, algumas pessoas que estão assistindo aqui meu canal assiduamente, entende? Tem aqui assistido assiduamente, tem percebido isso, né? A irmã, tem um irmão aí que tem percebido isso, ele tem percebido isso, né? E eu encontrei agora, quando eu fui na farmácia agora, né, que eu saí, estou vindo gravar o vídeo agora, encontrei um amigo, o qual é músico também, igual a mim e tal, que estava passando problemas familiares, né? E ele perguntando sobre o meu canal, e ele estava falando que uma pessoa que eu era da igreja, né, que eu tocava com ele, estava também me procurando. Né, pessoal? O meu canal tá aí. No meu canal tem toda lá a informação. Tem meu Instagram, tem meu WhatsApp, tem meu Pix lá, né? Que eu deixei meu Pix. Tem meu Facebook lá. Então lá tem todas as minhas redes sociais, o qual você vai poder entrar em contato comigo. Né, pessoal? Se poder vir, eu vou poder ajudar com a ajuda da espiritualidade. Mas a verdadeira ajuda mesmo é a pessoa que vai poder fazer. Entende? É ela que vai poder permitir que essa espiritualidade trabalhe, né? Eu vou mostrar, né, como eu tenho mostrado aqui, um ensinamento, né? Como você tem que ter essa ligação. Então, o meu estudo vai ajudar ela a ter essa compreensão, né? Do que é expansão da consciência, do que é expandir a consciência, né? Do que é espiritualidade. Será que eu tenho que ir em um grupo religioso? Será que eu tenho que ficar indo na igreja? Foi igual eu encontrei um também que falou: eu estou desviado, eu não estou indo mais para a igreja, não. Eu digo, eu não sei o que é que eles falam que é desviado de Deus, né? Mas eu entendo o pensamento dele, que é o pensamento que os pastores colocam, porque acha que o caminho é lá na igreja. Se você não estiver lá na igreja, você não está no caminho. Esse é o pensamento que os pastores têm passado para essas pessoas. Eu entendo o que eles falam. Então, aí ele disse, não, eu digo, não, é só você assistir que você vai entender o que é do que eu estou falando, né? Mas eles vão pensar à primeira vista que é coisa religiosa, né? Que talvez eu estou querendo fazer um grupo religioso, estou querendo, né? Entendeu? Ele não entende esse processo, esse trabalho da consciência. Por isso que até agora não entendeu o que Cristo está falando, né?
E a Matrix criou a religiosidade já para isso, para confundir você mesmo. Isso é o trabalho da Matrix, entende? Confundir você para você não entender. Mas, com a ajuda da espiritualidade, eu estou vindo aqui esclarecer isso, né? A gente tem todo o tempo do mundo, pessoal. A gente é eterno. A gente é a consciência. Não tem pressa. Vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Entende, pessoal? Então, vamos para o nosso tema aqui, porque tem muita coisa aqui. Eu preciso ir pautando aqui para vocês entenderem. Tá certo? Vamos aqui. Primeira pergunta: o que é expandir a consciência? O que é isso? Vamos responder essa pergunta, depois vamos responder a outra pergunta: por que temos que desenvolver e expandir essa consciência? Vamos responder essa pergunta também. Você entende, pessoal, como é o meu estudo aqui? É para fazer, eu vou pensando e você vai pensando junto comigo. A sua consciência vai estudando junto. Entende? Então, ele fala, expandir a consciência é um processo contínuo de crescimento e desenvolvimento pessoal, no qual vamos aumentando nossa compreensão e percepção do mundo ao redor, né? Aí o que é que ele fala mais? E isso envolve ampliar nossa visão de mundo, adquirindo conhecimento, desenvolver habilidade e se aprofundar nossa compreensão de nós mesmos e dos outros. E cultivar a empatia e a compaixão. Entende, pessoal? Você entende o que é o expandir a consciência? Então, expandir a consciência é um processo, você entra em um processo, quando você desperta, né? Contínuo de crescimento e desenvolvimento pessoal. Então, quando você desperta, você percebe que, nossa, não só essa é a realidade aqui. Você entra nesse processo. Quem que entra? Quem que entra nesse processo? A sua consciência. É quando a sua consciência começa a perceber que não só existe essa realidade, existe outras realidades. Entende? Ela começa a perceber mesmo, ela começa a experimentar. Entende? Então, você entrou nesse processo. Então, quando você entra nesse processo, é contínuo. Você não pode dizer assim, eu não posso, eu tenho que parar. Tá? Por quê? O trabalho é na sua consciência mesmo. É isso que Deus quer fazer. Esse é o trabalho de Deus que Jesus veio fazer, esse é o trabalho. Entende? A mudança é em você. Mas tal a religião. Não olhe, deixe eles. O trabalho é em você. Entende? Isso é um trabalho da espiritualidade, é isso. É você entrou nesse processo e é contínuo. Você vai um crescimento, né? Um processo de crescimento contínuo e um desenvolvimento pessoal. Ele fala no qual vamos aumentando nossa compreensão e percepção do mundo ao redor. Então, quando você vai continuando a sua consciência, né? Então, ela vai expandindo, ela vai adquirindo percepção do mundo ao redor, né? Vai adquirindo compreensão, percepção do mundo ao redor e também vai ampliar a nossa visão de mundo, adquirindo conhecimento e desenvolvimento, habilidade e se aprofundando na compreensão de nós mesmos e dos outros. Então, você vai se aprofundando, né? Tem uma visão de mundo maior, então você vai ter aquela visão holística. Então, se você tem uma visão reducionista, no processo da expansão da consciência vai aumentando,
você vai ter uma amplitude da visão. Você não vai ficar mais com aquela visão reducionista. Entende? Você vai aumentar. E o quê? Você vai perceber o quê? Habilidades. Você vai ter uma compreensão de você mesmo e dos outros. Então você vai, quando você começa a se conhecer, você vai, quando vê o espelho, as outras pessoas se tornam um espelho para você. Você vai ver os erros das outras pessoas. Porque você está vendo em você mesmo. Entende? Mas não é para você julgar. É para você olhar para dentro, trabalhar você próprio. Deixa a outra pessoa ela encontrar o despertar dela. Entende? Aí ele fala, e cultivar empatia e compaixão. Então você vai ter sentimento como empatia, que é. Como é que se diz? Empatia é você sentir o que o outro está sentindo, né? Isso que é empatia. É também um conceito que é da psicologia. A psicologia trabalha. E compaixão. Então você vai ter compaixão, né? Aí ele fala, assim o processo de expansão da consciência é uma jornada pessoal que nos leva a uma vida mais rica e plena, permitindo-nos experimentar a realidade e a sua totalidade e complexidade. Então, pessoal, essa expansão, esse processo de expansão da consciência é uma jornada pessoal. Então, é só você que tem que ter. Ninguém pode fazer por você. Ah, a gente vai o quê? Orar, interceder por você, né? Vai meditar, lançar positividade para você, mas esse processo, essa jornada, só a sua consciência tem que fazer. Sua consciência tem que experimentar, né? Que ele disse, se você experimenta isso, vai nos levar a uma vida mais rica e plena. Então, você vai ter essa riqueza aqui, não é uma riqueza, é da consciência, pessoal. A sua consciência vai ter plena conhecimento, né? Permitindo experimentar as realidades. Então, você vai experimentar não só essa realidade física, mas as realidades espirituais e a sua totalidade e complexidade. Então, você vai ter aquele experimento da totalidade. Você não vai estar pela metade, você vai estar por inteiro a sua consciência. Porque tem pessoas que estão, consciência ela está aqui com o corpo, mas a consciência dela está longe. Ela não tem uma totalidade. Entende, pessoal? Entende o que é que isso acontece? Ele fala, por isso é importante o aprendizado em um aspecto fundamental, é um aspecto fundamental da expansão da consciência, pois é através do conhecimento que ampliamos nossa compreensão de mundo e aprimoramos a nossa habilidade. Então, pessoal, é através do conhecimento que a gente vai adquirir, entende? Conhecimento, como é que se diz? Espirituais, pessoal. Um conhecimento que vem da espiritualidade de Deus, não esse conhecimento que é do ser humano aqui, entende? Ele vai fazer você compreender que a espiritualidade está trabalhando em todo o setor. Entende? Quando você tem esse conhecimento. Mas esse conhecimento aqui, pessoal, é um conhecimento que expande a sua consciência. Não é esses conhecimentos que a gente vai adquirir em escola, faculdade, não é esse conhecimento. Entende? É um conhecimento que vai além do físico, né? Que aprimora nossas habilidades. Então, nossas habilidades da consciência espirituais que a gente tem. Entende? Aí ele fala, assim o aprendizado pode ser realizado de várias maneiras, como observação,
e da experiência direta. Não, ele diz como através de leitura, né? Da escuta, da observação e da experiência direta. Então, pessoal, vem através da leitura que você lê várias coisas espirituais, né? Vários conhecimentos, né, gerais, né? E da escuta e de você escutar. Então, se você escuta aqui os meus vídeos, eu colocando essas coisas, isso vai ajudar você na sua expansão da consciência. Vai ajudar no seu conhecimento, entende? Por isso que você não tem que parar, entende? Tem que continuar. E ele fala da observação. Então, de você observar as coisas, isso vai fazer, e da experiência direta. Então, da sua consciência tiver experiência tanto aqui nessa realidade como na realidade espiritual. E isso vai fazer com que você, a sua aprendizagem, a sua expansão da consciência aconteça, aumente, né? Aí ele fala, assim expandir a consciência envolve transcender um estado de menor sabedoria e alcançar um estado de maior sabedoria e compreensão. Isto é visto como um processo de evolução da consciência e espiritual, no qual nos tornamos mais conscientes de nosso pensamento, emoções e ações. E, ao mesmo tempo, desenvolvemos uma maior conexão com o mundo ao nosso redor e com os outros seres que nele habitam. Entende, pessoal? Então, essa expandir a consciência é isso que ele diz. É uma transcendência do seu estado. O quê? Transcendência do estado do quê? Da consciência, né? Transcendência do estado de menor sabedoria. Então, você está com a menor sabedoria, está com uma visão reducionista, menor sabedoria, e alcançar um estado de maior sabedoria e compreensão. Então, você vai ter uma maior sabedoria de compreensão. Por que as coisas acontecem assim? Entende? Aí ele fala, isso é visto como um processo de evolução da consciência espiritual. Entende? Foi o que eu falei lá, que teve um que estava perguntando o que é evolução espiritual, o que é evolução... Ele não sabe. E é um evangélico lá. Muitos anos na igreja. Eu conheço ele. Ele estava perguntando. Primeiramente, ele estava metendo pau em mim, né? Que ele não entende isso que eu estou falando. Ele não foi procurar saber. Ele já está com... que acha que o pastor, os líderes dele estão pregando lá está correto. Então, quando ele me viu, ele disse, está errado. Falou um bocado de coisa. Mas aí depois ficou perguntando o que é expansão da consciência, o que é evolução espiritual. Entende? Não sabe. Então, é também essa expansão expandir a consciência é visto também como um processo de evolução da consciência e espiritual. Ele disse, no qual nos tornamos mais conscientes de nossos pensamentos, emoções e ações. Então, a gente vai se tornar consciente do que a gente está pensando, da emoção que a gente está e das ações que a gente está fazendo. Então, a gente vai se tornar consciente disso. E ele fala, e ao mesmo tempo, desenvolvemos uma maior conexão com o mundo ao nosso redor e com os outros seres que nele habitam. Então, com os seres humanos e até com animais, pessoal. A gente vai ter um olhar diferente para os animais, para os seres que aqui habitam. A gente não vai fazer mal a um ser, porque sabe que aquele ser foi um processo que Deus colocou ele aqui para
também interagir com a gente. Entende? Você vai ter essa consciência, né? Por isso que o processo é para a consciência. Aí ele fala, assim, nesse processo, deixamos para trás nossas limitações e crenças anteriores, adotando nova perspectiva e abordagem para lidar com o desafio e a oportunidade da vida. Entende? Então, ele fala, quando a gente está nesse processo, a gente vai trabalhar para que o quê? Que as nossas limitações, as crenças limitantes, vai ter que cair por terra. Todas as crenças, nuvem negra, entende? Então, meus vídeos aqui é um processo que ajuda você nisso, a libertar você dessas crenças limitantes, né? E você criar um novo olhar, uma nova perspectiva. Você vai ter uma visão mais ampla, porque aquela crença limitante estava limitando a você ter uma visão reducionista. Então, quando você deixa essas crenças limitantes, você aumenta o seu leque de visão, entende? Sua visão fica mais holística. Entende? Foi o tema que eu falei ontem. Entende? E ele fala, aí anteriormente adotado nossa perspectiva, abordagem para lidar com esse desafio e oportunidade da vida. É um desafio, pessoal. Por isso que a gente não tem que parar. Por isso que minha amiga lá falou, eu não consigo ver seu vídeo e tal, não sei o quê. É o que ela não consegue, porque está trabalhando o processo dela íntimo, né? Eu respeito, espero. Ela não vai desenvolver agora, mas mais tarde ela vai poder desenvolver. Porque ela vai ter que chegar a esse desenvolvimento da consciência. Entende? É uma evolução da consciência. A gente está aqui para evoluir a nossa consciência, pessoal, né? Ela é psicóloga, ela tem que saber disso porque ela trabalha com pessoas. E pessoas é o quê? É uma consciência. Entende? Por isso que falei com ela, né? Isso seria bom para o processo dela, a visão dela aumentar. Ela vai poder lidar com os pacientes dela, né? Ela vai ter uma visão dessa holística, uma visão mais ampla. Entende? Porque ali, ela está vindo tratar não é uma pessoa física, é a consciência. Porque a pessoa física, os médicos estão aí para tratar aí, porque eles só querem tratar o físico. Entende? Você não vai tratar o físico, você vai tratar a consciência da pessoa. Entende? Seria bom para ela, mas depende dela. É o processo dela que ela não consegue compreender ainda, né? Vamos esperar, né? Vamos esperar ela poder tentar querer desenvolver essa espiritualidade dela, essa evolução da consciência, né? Temos que esperar. Cada pessoa tem seu tempo. Aí ele fala, ao sairmos de um estado menor de sabedoria, somos capazes de viver de forma mais autêntica, alinhada com nossos valores e propósito, e experimentar uma maior sensação de bem-estar, realização e satisfação da nossa vida. Então, quando a gente sai do estado menor de sabedoria, né? A gente expande a nossa consciência, a gente é capaz de viver de uma forma mais autêntica e alinhada com nossos valores e propósito. Propósito de quem? O propósito da sua consciência. Porque Deus colocou um propósito para você fazer aqui, pessoal, nessa realidade. Você acha que você está aqui nessa realidade só para ficar vagando aí, comendo, bebendo? Você acha que Deus colocou você para isso aqui? Deus colocou um propósito, uma coisa que você tem que fazer aqui.
E você tem que despertar para isso, para você fazer isso, não ficar aí, eu vou curtir, eu vou encher minha cara, eu vou. Você está, entende, se envolvendo com outras coisas e você não descobrindo, entende? Foi o que eu falei para minha amiga, que é psicóloga. Isso, você tem que trabalhar isso. Se você não trabalhar isso, como é que você vai trabalhar nos seus pacientes? Entende? É isso que acontece. A faculdade fica dando essas coisas como uma coisa que é, como é que se diz? Mecanicista, uma coisa que tem que fazer assim, você gravar um processo. Não é assim. O primeiro que vai trabalhar é no seu ser. Quando houver mudança em você, você pode mudar outra pessoa. Entende? Então, eu só posso estar falando essas coisas de expandir a consciência, estou falando essas coisas aqui espirituais, porque eu tive a mudança, eu experimentei isso. Senão, eu não posso falar sobre isso. Você entende? É o que eu falei aí. Tem que continuar no processo da expansão da consciência. Se você isso tá no começo, mexe mesmo, porque vai mexer com a nossa, que a gente colocou crenças limitantes, vai mexer com a nossa base, vai mexer com tudo. Mas ele quer que para que sua consciência expanda. Entende? Para você o quê? Quando você sai do estado menor e vai para um estado maior de sabedoria, você vai se alinhar com os seus valores e propósito da consciência e experimentar uma maior sensação de bem-estar. Então, quando você acontece isso, que você está no seu propósito, está alinhado, você sente uma sensação de bem-estar, de realização e de satisfação com a sua vida. Entende? Acontece isso, pessoal. Então, é preciso derrubar essas crenças limitantes para você alinhar com o seu propósito. Qual o propósito? Da consciência. Como é que eu faço para descobrir esse propósito que Deus colocou para mim? É isso, é você trabalhando essa intimidade com esse Deus interior. É o que a gente fala aqui, que é o trabalho da espiritualidade. Entende agora, pessoal? Eu tô fazendo isso para vocês pegarem o fio da meia. Porque eu sei que tem muitas pessoas que ainda não entendem o que é isso, como é que acontece isso, entende? Tem religião, tem crença limitante na cabeça, entende? Então, eu preciso ir destruindo, quebrando essas nuvens negras que tem na mente das pessoas. Então, é isso, pessoal. Então, quando você vai fazendo isso, você vai quebrando, vai trabalhando, você vai se conectando com o seu Deus, você vai descobrir o seu propósito de vida. O que é que realmente você está fazendo aqui? Você acha que você só veio para aqui para comer, encher a barriga, aí para o estudo e para a faculdade é voltar, encher a barriga, aí depois desvazia de novo, vai. Aí, qual é a motivação? Qual é a satisfação de você estar aqui? Entende? O que é a sua consciência? Porque quem está aqui é a sua consciência. Está usando esse corpo. Você ganhou um corpo, você ganhou uma família, você tem algo aqui, você ganhou isso tudo emprestado da espiritualidade, viu, pessoal? Para a sua consciência usar. Tudo aqui é emprestado, entende? E você tem que tomar consciência disso, que é tudo emprestado. Você não vai levar nada. Foi o que o apóstolo Paulo sabe. Não trouxemos nada para esse mundo. Então, ele estava falando que a consciência dele não trouxe nada para esse mundo. E também ele disse que a consciência dele não ia levar nada. E não levamos nada desse mundo. Ele sabia, o apóstolo Paulo. Por isso que ele escreveu isso. Não trouxemos nada para esse mundo. Então, você não trouxe nada. Tudo já está preparado
espiritualidade para que sua consciência, você usasse aqui, fazesse o propósito daquilo que está na sua consciência aqui. Porque quando a sua consciência encarnou aqui, você tinha que ter uma família, uma casa, você tinha que ter, entende? Então, é um plano da espiritualidade. Tudo está no plano da espiritualidade. Entende? Você está aqui em um plano para fazer esse plano. Entende? Você precisa entender isso. Entende? Existe essa coisa, esse plano de Deus para que sua consciência, então, sua consciência encarnou, ganhou um corpo. Entende? Você, a sua consciência está usando esse corpo. Mas não só esse corpo, o corpo também espiritual. Entende, pessoal? Eu estou fazendo assim para que você pegue o fio da meada. Principalmente aqueles que são mais novos aqui, que estão assistindo meus vídeos, né? Para você entender realmente do que eu estou falando. Aí ele fala, por isso a limitação culturais e profissionais pode restringir nossas consciências e nos impedir de alcançar nosso pleno potencial. A cultura no qual vivemos pode moldar nossas crenças, valores e percepção, levando-nos a adotar uma atitude e comportamento que nem sempre são benefício para nosso bem-estar e crescimento. Então, ele está dizendo aqui que essas limitações vêm da cultura, né? Da nossa profissão, pode restringir a nossa consciência de expandir e alcançar nosso pleno potencial. Esse potencial da consciência. Mas por que acontece isso, pessoal? Porque aqui a nossa realidade foi preparada para a Matrix, para a gente não atingir esse potencial da nossa consciência. Todas as coisas aqui foi preparado para que a gente não desenvolvesse. Por isso que ele diz que cultura, profissão pode impedir. Ele diz que a cultura pode moldar nossas crenças. Então a gente coloca as crenças, valores, atitude, comportamento de acordo com o que a gente está vivendo. Então isso pode impedir o crescimento da sua consciência. Por quê? Porque a realidade aqui foi preparada para a Matrix, porque eles sabiam disso, ele sabe que você é uma consciência, então ele preparou para que você não desenvolvesse essa consciência. Esse é o trabalho da Matrix, é trabalhar contra a sua evolução da consciência espiritual. Entende, pessoal? E está aqui na nossa realidade. Aí ele fala, da mesma forma, nossa profissão pode nos limitar e nos concentrarmos, né? A nos concentrarmos apenas em um conjunto específico de habilidade e conhecimento, ignorando aspecto importante da nossa vida e do nosso mundo ao redor. Então, você ali, fica ali, a Matrix criou para você ficar colocando só aquele conjunto específico de habilidade. E você não pensa que tem outras habilidades que não são desenvolvidas, principalmente habilidades espirituais da consciência, né? Aí você fica limitado, sua consciência é limitada, tudo limitado. Foi preparado mesmo pela Matrix para fazer isso, pessoal. Entende? Aí ele fala, por isso temos que superar essas limitações. Então, temos que superar, pessoal. E é importante questionar nossas crenças, valores culturais, né? E profissionais e estar aberto a nova perspectiva e experiência. Então, pessoal, você tem que estar aberto. Por exemplo, você nunca ouviu um vídeo, eu estou falando sobre isso. Isso está tocando em você. Você tem que questionar, você tem que... Porque é para derrubar essas crenças. Essas crenças, esses costumes que foi colocado aqui,
foi através da Matrix. Para o quê? Que não desenvolve, não traz benefício para a sua consciência, não desenvolve a potencialidade da sua consciência. Você fica com um pensamento reducionista, você não tem um pensamento holístico, uma visão holística, entende? Por quê? É isso que ele quer. E aí vai o quê? Você vai ser dominado pela matriz. Você não vai entender o jogo. Que jogo é esse? Você está no jogo e não sabe como é que se joga o jogo. Entende? Porque aqui é um jogo da sua consciência. Ou como é que joga? Eu não sei. Como é que faz? Entende? Foi a mesma coisa quando eu fui jogar com meu sobrinho, né? Jogo de futebol no videogame. Eu não sabia nada, então ele me dava goleada, porque eu não sabia os jogos. Não sabia os botões que apertar, não sabia nada. Mas depois eu fui jogando, aprendi, né? E já posso ganhar dele agora. Entende, pessoal? Então você tem que, é importante questionar nossas crenças, valores dessa cultura que a gente recebeu. E estar aberta à perspectiva, né? E experiência da nossa consciência. Ele aí fala, por isso temos que explorar diferente aspecto de nossa existência, como nosso relacionamento, nossa emoção, nossa saúde física, mental, nossa espiritualidade e nosso impacto no mundo e no meio ambiente. Então, pessoal, a gente tem que explorar esses diferentes aspectos da nossa consciência. Entendeu? Não só ficar aí nessa limitação. A gente tem outra existência também, a existência espiritual. Mas você só vai saber se você permitir isso, que você abra a sua consciência para que você tenha uma experiência dessa extrafísica, né? O qual ele fala que é no mundo sobrenatural, mas não tem nada de sobrenatural, é natural também, porque a sua essência é um espírito. Então, se você é um espírito, você faz parte do mundo espiritual. Deu para entender, pessoal? Então, por isso que você tem que ter relacionamento na sua emoção, saúde física, mental, na espiritualidade, né? E no nosso impacto no mundo e no meio ambiente. Então, você tem que reparar isso. O que é que você está fazendo? Entende? Aí ele fala, assim para alcançar a maior sensação de bem-estar e satisfação na nossa vida. É importante não apenas concentrarmos no aspecto físico e concreto da existência, mas também explorar e compreender a realidade além do físico. Isso inclui conhecer as dimensões espirituais, emocionais, energética da vida e aprender a entregá-la à nossa jornada de crescimento e autodescoberta. Então, pessoal, ele fala aqui que você tem que o quê? Aí você tem que alcançar a maior sensação de bem para a nossa vida. É importante não apenas concentrarmos. Então, você não tem só essa vida, pessoal. Entende? É uma visão reducionista. Você não só você não é o corpo. É por isso que eu falo aqui sempre, você não é o corpo, você é a consciência. O qual essa consciência tem experiência nesse corpo, e tem experiência no mundo espiritual. É por isso que ele fala, você tem que compreender a realidade além do físico. Isso inclui o quê? Reconhecer as dimensões espirituais. Então você tem que ter a sua consciência, você tem que perceber isso, você tem que estar consciente de que você está experimentando o mundo espiritual, né? Emocional,
e energético da vida. Então, porque temos essas partes, pessoal. E temos que o quê? Aprender a entregar a nossa jornada de crescimento e autodescoberta. Então, não é só apenas a gente ter conhecimento sobre esses corpos, essas vidas que a nossa consciência está experimentando, mas a gente tem que o quê? Integrar, juntá-la, né? Integrar a jornada do crescimento e de autodescoberta. Então a gente vai ter que integrar todos esses corpos, a consciência vai ter que fazer isso, né? O que a gente é aqui nessa realidade, a gente é também no mundo espiritual. Entende? Você vai se tornar um ser só, não pode ser dois personagens. Mas o que? A gente faz personagem aqui, pessoal. Por causa da Matrix que foi criada nessa realidade. A gente cria máscara. Você sabe que eu já falei aqui, já gravei um vídeo falando sobre as máscaras. Entende? Tem aí no meu YouTube. O que é essas máscaras? Por que a gente coloca essas máscaras? Eu falo sobre isso aí no vídeo. Entende, pessoal? Então, é isso que a gente tem que fazer. Aí ele fala, isso pode ajudar, pode nos ajudar a perceber que somos parte de algo maior do que apenas nossa experiência física. Então, quando você tem experiência extrafísica, né, no mundo espiritual, você vai descobrir, como eu descobri, né, através de projeções, né, saída do corpo, a minha consciência saiu consciente do corpo, eu pude perceber que eu não era só esse corpo. Porque eu saí do corpo, o corpo estava lá, e eu estava lá com outro corpo. Esse outro corpo meu no mundo espiritual, eu vi. Era o quê? Era aquela neblina, você já vê aquela neblina branca de fumaça? Ela estava desenhada o meu corpo aqui, igual esse meu corpo físico, aquela neblina desenhada no meu corpo, e ela tinha luzes, energias assim, ó, aquelas neblinas. Eu digo, nossa, que corpo é esse? Entende, pessoal? Quando a gente experimenta uma coisa dessa, a gente toma um susto. Foi o que eu tomei. Porque eu pensei, eu tô morto. Mas como é que eu tô morto que eu tô olhando o meu corpo aqui? Eu não entendia que era uma projeção astral, pessoal. Eu não tinha conhecimento. Mas eu comecei esse processo de expansão da consciência. Comecei a estudar sobre isso, né? Então, você vai o quê? Você vai o quê? Isso pode ajudar, ele fala, isso pode ajudar a perceber que somos parte de algo maior. Então, tem algo maior e um plano maior do que apenas nossa experiência física. Então, uma pessoa que fica reclamando, ela está com a consciência dela reducionista, porque ela só está pensando que é esse físico. Então, quando ela vê esses acontecimentos, ela pensa que só é esse físico. É por isso que ela está assim. Cai na desesperança, né? Acha que não tem Deus, acha que... Por quê? A visão dela ela tem que ampliar para ela saber que existe algo a mais. Não é só essa realidade física. Entende? Então essas pessoas têm que o quê? Despertar, expandir a consciência para ter essa visão holística, a visão do todo o universo, da toda a criação. Agora ele quer, através da consciência dele, reducionista, a consciência dele não está expandida. Ele quer interpretar todas as coisas, é o que eu vejo aí na internet, quer interpretar todas as coisas
através dessa realidade, de uma parte do universo. Entende? É isso que acontece com essas pessoas. Entende, pessoal? Precisa expandir. Aí foi por isso que eu coloquei a pergunta: por que temos que desenvolver e expandir a consciência? Por quê, pessoal? Para nos ajudar a perceber que fazemos parte de algo maior do que apenas a nossa experiência física. Então, por isso que temos que desenvolver, expandir a nossa consciência. Porque a gente aí vai perceber que a gente faz parte de algo maior. Não só essa realidade física. A sua consciência não está fazendo parte só dessa realidade física. Você deu para entender a colocação, pessoal, que eu estou colocando? É por isso. Como é que se diz? Estou aqui para explicar essas coisas a você. Espero que vocês entendam e comecem a buscar essa experiência, buscar essa conexão com seu Deus interior. É com seu Deus. Eu não entro nada aí, meu amigo. O trabalho é seu. A conexão que você vai ter que fazer é só você tem a chave. Entende? Ninguém pode mais fazer isso por você. Só é você mesmo. Entende? É individual. Aí eu pergunto, a Bíblia fala sobre expandir essa consciência, pessoal? Eu fico impressionado, é porque eu falo isso, os evangélicos não sabem disso, mas essa expansão da consciência está na Bíblia, pessoal. Eu digo, o que é que essas pessoas estão lendo? Você entende como, se você está com a visão reducionista, você não consegue enxergar além do que a Bíblia está falando ali? Você não consegue enxergar? Você fica naquela visão reducionista que o pastor passou. Pastor, né? O reverendo, o padre, né? O lá do centro espírita passou, sabe? Você fica naquela visão reducionista. Por isso que tem evangelho que não sabe o que é a expansão da consciência. Mas a Bíblia está falando. E eu vou mostrar aqui agora. 1 João 3, versículo 20 a 22. Vamos ler aqui. Ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas. Amado, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele recebemos tudo o que pedimos, pois obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Entende, pessoal? Então, ele diz assim, olha o que o apóstolo Paulo, João, né? Lá em 1 João 3,20, ainda que a nossa consciência nos condene, então, Deus é maior que a nossa consciência e sabe de todas as coisas. Ele sabe. Então, Deus é maior do que essa consciência. É por isso que a nossa consciência tem que se conectar com essa consciência, esse Deus interior. Entende? Que ele sabe de todas as coisas. Né? Aí ele fala, amado, então, a Bíblia está falando de uma conexão, de uma expansão da consciência, pessoal. Você entende? Os evangélicos não entendem a Bíblia. Não entendem. Está falando da consciência. Então, o trabalho, a salvação é tudo para a consciência. Ele fala, amado, se a consciência, então, se a sua consciência não nos condena, então, se não condena a gente, podemos, então, quem pode ir? Podemos ir a Deus com total confiança e dele receber tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada.
Então, a obediência é para quem? É para sua consciência. Você vai fazer o que agrada a Deus, como é? Você vai fazer aquilo que ele colocou na sua consciência, o propósito de vida. Entende? Quando você faz esse propósito de vida que está na sua consciência, a consciência sua não vai condenar você. Aí você vai estar lá, como o cidadão falou, você vai ter satisfação, bem-estar nas vidas, né? Então você vai ter isso, porque você está conectado. Entende, pessoal? Você entende agora? É por isso que ele fala, se quando você está conectado, né, ele não condena você, a consciência não lhe condena, ele fala, porque essa consciência é maior do que a sua consciência. Deus, né? A consciência de Deus é maior do que a nossa consciência. É o qual a gente tem que estar conectado, né? Amado, se a consciência não condena, podemos ir a Deus. Então, quem é que vai a Deus? Quem é? A conexão acontece aonde? É a sua consciência. Foi por isso que Cristo falou para a mulher lá do poço: Deus procura tais adoradores, que adore em espírito, em verdade. Então, Deus está procurando essas consciências, esse espírito, para se conectar a Ele, para adorar Ele. Entende agora? Entende agora que a conexão não é visível aqui, não é se você está numa igreja, se não é isso? Não é isso, né? Ele disse, podemos ir a Deus com total confiança e dele receber tudo o que pedimos, pois obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Então, fazemos aquilo que ele está mandando a gente fazer. O propósito da nossa vida. Aí o que é que a Bíblia fala mais? Atos 24:16. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Entende, pessoal? Então, o apóstolo Paulo, ele estava procurando conservar a consciência dele limpa. Não só o apóstolo Paulo, os discípulos também, né? Todos os discípulos. Ele tinha consciência de que a consciência dele tinha que estar limpa diante de Deus para ele entrar, para ele ter essa conexão com esse Deus. Entende? Essa comunhão. Então, quem é que vai ter comunhão com esse Deus? É a sua consciência. É o seu ser espiritual. Porque Deus é espiritual. Entende? Agora, só que a sua consciência está nesse corpo carnal, você vai sentir essa conexão. Deu para entender, pessoal? Então, e as pessoas vão perceber que você está diferente. Mas ela não vai saber o que é isso. É a sua conexão com Deus, com essa espiritualidade. Entende? Aí ele fala mais aqui, Hebreus 10, versículo 22. Assim aproximemos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Eu já falei esse versículo aqui. Foi até onde a irmã perguntou, né? Ele está falando aqui para a nossa consciência. Porque quem é que vai se aproximar desse Deus? Hein, pessoal? Quem é que se aproxima desse Deus? É quando você vai para um grupo religioso? Como é que você se aproxima de Deus? Quem é que se aproxima? É a sua consciência. E ela o quê? Tem que estar como? Com o coração sincero e com a plena convicção de fé. Tendo os corações expandidos, então, corações. Qual corações? Porque você tem
tanto o físico como a espiritualidade também, no mundo espiritual. Então, vai ser trabalhado esses dois lados. Começa pelo lado espiritual para depois trabalhar o lado material. E de uma consciência culpada. Então, vai purificar, né, a nossa consciência culpada. E o nosso corpus, então, ele colocou no plural, corpus, lavado com a água pura, que é a palavra. É por isso que a essência da palavra de Deus, ela pode ajudar a expandir a nossa consciência, a purificar a nossa consciência para que a gente se achegue a esse Deus. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Aí o que é que ele fala mais? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Este é o nosso orgulho. A gente tem que ter um orgulho aí, ó. Qual é o orgulho? A nossa consciência dá testemunho de que nós temos nos conduzido no mundo. Então, pessoal, ele fala que o quê? O nosso orgulho é esse. É a gente estar desperto para saber o que é que sua consciência está fazendo nesse mundo. Por isso que é o despertar. Então, ele está falando do despertar, pessoal. Aí, se eu falo de despertar aqui, os evangelhos vão dizer, não tem na Bíblia. Como é que não tem na Bíblia? Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Você dá testemunho de como temos... Então, você tem que estar consciente. Então, para você estar consciente, você tem que estar desperto. A sua consciência desperta. Saber o que é que você está fazendo nesse mundo, né? Ele diz, especialmente em nosso relacionamento com vocês. Então, ele estava analisando até o relacionamento que ele estava tendo com os irmãos, né? Com santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Entende? Então, ele estava tendo consciência até com um relacionamento com o irmão, porque ele era o quê? Sincero, né? Ele falava de santidade e a sinceridade proveniente de Deus. Ele não estava agindo de má fé com os irmãos, entende? Ele fala, não de acordo com a sabedoria do mundo. A gente não pode ir de acordo com essa sabedoria, mas de acordo com a graça. Quem é a graça de Deus, pessoal? Quem é? Está aí na Bíblia, e vocês evangélicos sabem quem é a graça de Deus. Então, ele estava sendo conduzida através dessa graça. Para o quê? Dar testemunho da consciência dele aos irmãos e no mundo, de como ele estava agindo no mundo. É essa comunhão que a nossa consciência tem que ter com esse Deus. Entende? A Bíblia fala. Os apóstolos aqui estão falando da consciência, de que a gente tem que ter essa comunhão com a consciência, porque é essa consciência que se aproxima de Deus, e essa consciência não tem que estar com a consciência culpada, né? Ele fala, se a sua consciência condenar, maior é Deus. Ele conhece a sua consciência, ele vai entender você. Entende? Só é você se voltar agora para fazer o propósito que vai agradar esse Deus. Entende? E aí o quê? Quando a gente está assim, a gente não está em pecado. A gente está vibrando no amor, está fazendo, porque a vontade de Deus é que a gente ame o próximo, faça o bem. Então, quando você está nessa vibração, nessa energia, você não tem pecado. Você viu que ele dizia, por isso que aquele que está no amor
lança fora todo o pecado, todo o medo e todo o pecado. Você está no equilíbrio. Entende, pessoal? Você entende agora? Até a própria Bíblia fala de expansão da consciência e fala de despertar da consciência. É o que o apóstolo Paulo está falando. Você tem que expandir para que sua consciência não fique culpada, né? Você tem o corpo lavado com a água pura. Entende? Por que você vai se sentir culpado? Porque você não está fazendo aquele propósito que Deus determinou que você fazisse aqui na realidade. Porque você não está aqui de paraquedas, não. Você não caiu de paraquedas aqui. Porque muita gente pensa que caiu aqui de paraquedas, né? E está pensando que só esse só tem essa vida. E vamos aproveitar logo. Ah, eu quero dinheiro. Ah, eu quero aproveitar a vida. Ai, meu Deus, minha vida vai acabar, eu vou morrer. Daqui uma hora eu vou. Entende? Tem pessoas assim, pessoal. Vamos aproveitar logo. Aí não sabe que ela veio fazer um propósito aqui que está na consciência dela. Mas por que ela não sabe? Porque ela não está conectada com esse Deus. E quanto mais você vai morrendo e reencarnando, a sua consciência reencarnando aqui na Terra, você vai se esquecendo do propósito que está na sua consciência. Foi que eu vi um relato de uma mulher que ela teve EQM, ela viu isso no mundo espiritual. Ela percebeu isso, que quanto mais a pessoa ia reencarnando aqui nessa realidade, a consciência dela, né, reencarnando, ela ia perdendo a conexão de descobrir o propósito que estava na consciência dela. Ela esquecia. Ela não sabia o que é que eu estou fazendo aqui. E aí essa pessoa vai ficar assim, ó, perdida. Oh, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Ela vai ficar como algumas pessoas que morrem, vai para um umbral, fica lá, ó. Igual um zumbi, vagando. Entende, pessoal? E não é bom que isso aconteça com a nossa consciência. A nossa consciência é eterna, mas a gente tem que continuar a nossa evolução da consciência. Entende? Se não for nessa realidade, a gente vai continuar em realidades superiores. A gente vai continuar a nossa evolução da consciência. Não para, pessoal. Por isso que eu não paro de trazer vídeo aqui, a gente estudar, porque a gente não pode parar. Entende? A gente tem muitas dúvidas aqui, muitas coisas. Então, a gente precisa estudar, analisar, a gente precisa questionar as nossas crenças, as religiões, a cultura. A gente precisa fazer isso para a gente se libertar a nossa consciência dessa matrix e seguir a nossa viagem. Seguir a viagem até as moradas do Pai. A gente precisa fazer isso. Senão a gente não vai para a morada do Pai. A gente vai ficar aqui reencarnando, aí não saber o que é que eu vim fazer aqui. Ai, meu Deus, o que é que eu estou fazendo nesse mundo? Ai, o que é que... Tá parecendo uma barata tonta, pessoal. Nossa, pessoal, isso é muito ruim. Eu agradeço a Deus, pessoal. Por mais que eu tenha dificuldade com esse despertar que eu tenho, mas eu agradeço a Deus por ele despertar, pessoal. Entende? Porque senão, nossa, eu tava nesses meios aí, eu tava assim cego, pessoal, não entendendo essas coisas. Mas graças a Deus, né, a espiritualidade eu despertei e agora eu estou gravando esses vídeos, fazendo esse trabalho para vocês também entrarem nesse processo de expandir a consciência, da evolução espiritual. Entende? Só é você que pode fazer isso, pessoal. Eu só estou passando aqui como a gente pode estudar sobre isso, mas o processo é você que vai passar. É a sua consciência que vai passar.
entende? Ninguém pode fazer, faça aí por mim, faça, tem grupos assim agora, até do que está falando do despertar espiritual, tem grupo que está fazendo assim, não, é só você vir para aqui que a gente vai fazer com que você entre no processo de despertar. Não, aí eu vou ler o seu destino, eu vou, não, não, não existe isso. É você que tem que ir no processo de intimidade com Deus para você ir descobrindo. Eu não quero ser assim, não, eu não quero ter uma vida, não. Então, você vai ter que o quê? Voltar de novo para aprender de novo até quando você aprender. Você vai voltando. Porque não existe outros fazer o seu papel. Não existe. É você que tem que fazer. E tem grupo até da espiritualidade fazendo isso, pessoal. É errado. Você tem que deixar a pessoa passar a experiência. A pessoa tem que experimentar. É a consciência dela que tem que experimentar. Não existe isso. Foi até que eu falei, meu irmão falou, será que a meus parentes vão entender isso? Não, eu digo, não, irmão, isso não é problema seu. O problema seu é você espalhar um entendimento, né? Você, para ela assistir meus vídeos, ela passa, chega lá, é a consciência dela que vai experimentar, que vai decidir. Entende? Ela que vai decidir, não existe isso. Não existe isso de que, se a pessoa não sei o quê. Não. Cada um vai ter que experimentar e seguir aqui o seu caminho, a sua evolução espiritual. Sabe? Descobrir o plano que Deus colocou na consciência dela. Cada um vai ter que fazer isso. Não é você, eu vou para uma pessoa. Não, não está errado. E tem pessoa da espiritualidade fazendo isso. E isso é errado. Ela própria tem que entrar nesse despertar espiritual. Ela tem que ir experimentando, pessoal. E é isso que Deus quer, que você se conecte e você vai tendo experiência com esse Deus. Foi o que ele falou lá já tinha lá desde os israelitas. Não vá para a direita nem para a esquerda. Ande no caminho do meio, o qual Deus escolheu para que você andasse. Então, Deus escolheu um caminho. Deus tem um caminho para você trilhar. Não vai trilhar nem para a direita nem para a esquerda, porque você está indo do seu caminho. Está indo do seu ego. E quando o ego entra no meio, já era, né, pessoal? Então, você tem que se libertar disso. É seguir o caminho da intuição, o caminho do meio, que você vai entender o que você veio fazer aqui nessa realidade. Não existe isso de, eu vou ali num guru, ele vai dizer o que é que eu na minha vida. Não existe isso, isso está errado. É você. Você tem que experimentar. Eu experimentei, amigo. Eu experimentei. Eu estou experimentando ainda. Entende? Você tem que experimentar também, saber qual é seu propósito de vida. Não existe isso. E tem espiritualista aí que fala sobre essa expansão da consciência, não fazendo isso, pessoal. Está errado. Eu vou dizer logo aqui, vocês estão agindo errado. Não é assim. Você tem que deixar a pessoa passar. O processo é dela, é da consciência dela. Cada um vai experimentar a sua expansão de consciência. Não existe isso. Tá certo, pessoal? Graças a Deus. Espero que vocês entendam, porque eu falei como é que se diz? O tema ontem foi da visão holística, né? E aí eu comentei sobre a expansão e teve alguém que não entendeu o que era essa expansão, né? Então, eu vim explicar aqui, pessoal, né? E espero que você entenda, assista todinho esse vídeo e agradecer a vocês pela visualização. Vocês que são novos, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí embaixo aí, né? E quiser entrar em contato comigo, tá aí também as minhas informações no meu canal, tá certo, pessoal?
Agradecer a vocês. Um abraço. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade, pessoal, permitir que a gente esteja aqui. Tchau!